Olá, bem-vindo, Cleiton. A minha internet está um pouco travando, mas já ela conserta. Conectando. Estou só escutando a sua voz. Tá. Deu certo? Aqui está dando que você está se conectando ainda. É. Apareceu? Não. Você está me vendo? Vamos só esperar o Cleiton entrar. Ele vai entrar de outro Instagram. E aí a gente começa a live. Mas podem ir mandando as suas perguntas. Esperar o Cleiton entrar. Opa! Oi! Agora Tudo deu bom? certo. Deixa eu tirar aqui o outro celular e botar esse para ficar mais fácil. Olá, Bia. Olá, Olá, tudo bom? Cleiton. Que prazer ter os dois, Olá né? pra gente, muito bom. Fiquei muito feliz em vocês aceitarem fazer a live comigo. Tá? Eu estou em uma sequência de lives sobre amor, autoconhecimento e relacionamento no geral, né? E é uma honra muito grande falar com vocês. Muito bom mesmo. Vamos lá, estamos aqui. Então, eu vi algumas perguntas que eu coloquei na minha caixinha, e aí eu posso começar com as perguntas, mas antes eu gostaria que vocês se apresentassem. Tá Todos ótimo. dois. Bia Népio, fica à vontade. Oi, tudo bem, Camila? Boa noite. Boa noite. Bom, para quem não me conhece, eu sou Bia Neppel, sou terapeuta tântrica, coaching de relacionamento e sexualidade, já trabalho com Tantra já há pelo menos há uns 6 anos, mais ou menos, e nós somos do mundo Tantra, né? E o nosso, eu vou ter que baixar. E o nosso trabalho basicamente não é só com tantra, né? A gente trabalha muito também com relacionamento, tanto com cursos online, cursos presenciais. Às vezes, quando sobra uma brechinha na agenda, a gente consegue atender, né, individualmente. Antes, a nossa demanda de trabalho era atendimento individual e hoje acabou ficando mais em cursos. E a gente também escreve, né, conteúdos, né, para a internet e tal, para os nossos perfis, falando basicamente desses assuntos que todo mundo quer saber, todo mundo tem curiosidade, né? Falar E de são orgasmo, conteúdos, e são falar conteúdos de... muito bons.
Sim, e falar de orgasmo e prazer, na verdade, embora pareça um assunto batido, mas assim, tem muita gente ainda que não sabe ao certo, né? Não tem a informação correta, tem dúvidas. Então a gente acaba sempre falando sobre esses temas. Sim, É isso. obrigada. Cleiton E Salles. você? A Bia falou já o trabalho que a gente faz um trabalho com sexualidade e relacionamento, a gente escolheu fazer isso, né? E a gente veio de experiências, por exemplo, eu estou nessa área pela minha busca, né? Pela busca de me entender na sexualidade, de me entender nas relações, eu não me entendia, e ainda estou buscando a cada dia esse caminho, né? Hoje está muito mais suave do que antigamente, mas é uma É uma busca coisa e um assim, quanto mais a gente busca, mais parece que tem que buscar, né? Mais o não é? poço fica fundo. Pois é, e a gente, assim, eu sou apaixonado por essa área de sexualidade, do relacionamento, mesmo com tanto desafio, um tabu gigantesco, uma perseguição gigantesca, muita incompreensão, né, na nossa cultura para falar sobre sexualidade, principalmente, e até nos relacionamentos, porque a gente aprendeu desde criancinha, às vezes, nossa cultura diz que relacionamento, que roupa suja se lava em casa, né? Então, geralmente, as pessoas guardam o problema em casa, não falam com ninguém, porque é um problema que eu preciso resolver, mas nós não fomos ensinados a nos relacionar. Né? Ninguém ensinou pra gente, não tem uma matéria na Isso é escola, não tem na muito, faculdade uma matéria. isso é muito importante. Eu falo assim, que às vezes a gente aprendeu muita coisa com o MEC, né? E aprendemos como criar filhos com os pais, às vezes até, mas aprendemos, de certa forma aprendemos. Mas sobre sexualidade, sobre quando você se relaciona com uma pessoa, quando você casa com uma pessoa, acredito que grande parte de 90% dos relacionamentos desfeitos são porque a gente não aprendeu como relacionar-se, como ter uma outra pessoa, como compartilhar uma outra pessoa. E eu fico encantada quando vocês falam que até no olhar há a comunicação. Então, é isso que eu gostaria que vocês passassem um pouco para nós, né? Dessa cumplicidade de vocês, dessa mesma linguagem, dessa unidade que vocês dois têm, que é muito linda. Muito legal, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho com o pessoal. Então, E assim, vai estar falando aqui e se tiver perguntas aí, pode mandar que a gente vai estar respondendo, tá bom? A gente está aqui bem à vontade. Entregue a vocês. Isso. Se vocês tiverem perguntas, né, pode ir colocando aí que a gente vai falando. Primeiro, eu estava olhando e vi que você fala sobre química e alquimia. E você fala sobre a alquimia de uma forma muito linda. Se você puder explicar um pouquinho para nós. Muito legal. Bom, é importante, primeiro, eu falar um pouquinho sobre a nossa forma de fazer, de falar sobre relacionamento, é uma forma tântrica, né? Eu falo que nós vivenciamos a terapia tântrica, mas vivenciamos mais a filosofia comportamental tântrica, né? Que vai envolver todas as áreas da vida. E a gente, quando vai para o Tantra, a gente sai um pouquinho da ciência, né? E entra mais no sentir, entra mais nos mistérios que às vezes ninguém contou pra gente. Eu lembro de uma vez eu fui numa terapeuta, minha terapeuta, lá de Curitiba, e a primeira vez que eu conheci ela, fui para ela, ela falou assim, ó, você precisa estudar mais sobre alquimia, porque você foi um alquimista. Né? Eu achei muito interessante ela falando sobre isso. Né? E ela me deu algumas pessoas, alguns alquimistas do passado para estudar. Né? E quando a gente fala sobre alquimia, a gente vai falar sobre coisas muito profundas e é muito mais do que juntar uma coisa com a outra. Né? É muito mais do que fazer uma receita para chegar em algum lugar. E é o que a gente acredita muito. A alquimia vai muito além disso. A gente vai trabalhar com elementos. A gente vai trabalhar com uma fusão de elementos fluida, né? E a gente trabalha muito no Tantra com essa forma fluida de ser,
né, de seguir, de fluir dentro das relações, mas uma forma muito de consciência. Nosso trabalho, a gente fala muito sobre isso. A gente baseia o nosso trabalho em dois princípios de amor e consciência. E quando a gente traz, né, essa fusão do amor e consciência, a gente consegue realmente entrar nessa relação não com as minhas faltas, né, não com as minhas carências, mas preenchido de mim mesmo e podendo ir para o outro para compartilhar tudo isso. É isso, Bia. Legal. Isso mesmo. Uma coisa... Pode falar. Pode perguntar aí. Não, uma coisa falar. que eu gosto muito também de falar quando a gente fala sobre amor, né? E, por exemplo, a gente fala muito sobre sexualidade. Por exemplo, eu, Cleiton, gosto muito de deixar muito claro, né, essa diferença, né? E é muito importante que possamos entender que amor é uma coisa e sexo é outra coisa, né? E que eu posso fazer amor, eu posso fazer sexo amando, mas não são as mesmas coisas. E eu falo isso porque existe uma confusão muito grande dentro das relações. Quando eu coloco e associo amor ao sexo e sexo ao amor, quando não está havendo sexo, parece que não existe mais amor. Vira uma confusão muito grande. E às vezes, quando existe sexo, as pessoas geralmente querem associar rapidamente ao amor. E ó, eu falo que há grandes problemas a gente tem encontrado nos nossos atendimentos, né, quando a gente mistura tudo isso. Você pode, então, falar um pouco sobre isso para nós? Como que a gente separa o sexo sem amor, amor sem sexo? Como que identificar isso nos relacionamentos? Era uma das perguntas e aí agora então já vai. Olha só, eu não quero tirar, tá? Eu não quero desassociar isso. É muito mais gostoso quando a gente faz sexo amando, sabe? É muito mais gostoso quando a gente faz o sexo com a pessoa que a gente ama. Não, eu falo assim, como identificar as pessoas que chegam até vocês, como identificar no casamento que não tá tendo sexo e a pessoa acha que acabou o amor. Tipo, chega para você e fala assim, acabou meu casamento. Tô entendendo. Como reagir a isso? Bom, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Às vezes a pessoa acabou o sexo tá uma porcaria, e aí chega no momento que ela acha que não existe mais amor, porque associa. Caiu Oi, caiu. Caiu? Voltou. Quando associa e aí caiu. Vamos lá. E aí, assim, quando a gente traz a ideia do sexo dentro do relacionamento, a gente faz uma construção muito importante, tá? Por exemplo, eu preciso entender como é que está construído essa relação. Se a relação só foi construída através de relações sexuais, né? E aí, geralmente, se a relação amorosa ela está baseada somente em relação sexual, ela tem uma data muito próxima para terminar. Porque isso vai muito daquilo que a gente estava falando de química, né? As pessoas, geralmente, elas se entregam à química do corpo, ou seja, eu estou apaixonado, cheio de neurotransmissores, me ajudam a me conectar a outra pessoa. E se eu depender só disso, complica muito. Porque esses neurotransmissores, uma hora vai diminuir ao ponto de agora eu tô por mim mesmo. E o que sobrou? Quando a gente, por exemplo, pega uma pessoa e fala assim, Cleiton, meu relacionamento tá uma porcaria, eu tô acabando praticamente meu relacionamento porque o meu sexo tá uma porcaria e a gente não se encontra mais, não dá mais liga nesse negócio. Eu primeiro preciso entender como é que tá o relacionamento dele. Por quê? Olha só, quando ele fala que o sexo tá ruim, ele tá dizendo para mim, ou ela tá dizendo para mim, que ela quer mais intimidade. Ela quer vivenciar o êxtase na relação através de mais intimidade. É isso que ela tá me dizendo quando ela fala isso para mim. Só que quando eu vou trabalhar o relacionamento, a gente trabalha 3 pilares muito importantes dentro de uma relação. Que é o pilar da honra, que é o primeiro pilar. Depois vem o pilar da segurança. Depois vem o pilar da intimidade.
Então, por exemplo, se não está havendo intimidade, se está tendo algum problema, por exemplo, na relação por causa de sexo, provavelmente o problema não é sexo. O problema é alguma outra coisa desses dois pilares da honra e da segurança. Ou na honra ou da segurança. Isso. Porque é o seguinte, se na relação existe esse pilar da honra muito forte, o pilar da honra a gente pode dizer que é o pilar do respeito, o pilar de olhar para o outro como ele é, né? De me respeitar também dentro de uma relação, fazendo aquilo que eu quero fazer, que eu gosto de fazer e não fazendo o que eu não quero fazer só porque o outro quer, respeitando, né, todas as formas de ser do outro, mas também recebendo esse respeito em troca. Quando existe essa troca de respeito, essa troca de considerações, de honra, automaticamente se constrói o pilar da segurança. Né? Ou seja, se eu me sinto honrado dentro da relação, eu me sinto seguro para poder falar algumas coisas, para poder me expressar, para poder fazer algumas coisas dentro da relação, para fluir dentro da relação. E quando essa segurança está bem estabelecida, aí eu tenho segurança de construir uma intimidade muito forte. E aí essa intimidade, ela vai me dar alguns sinais, por exemplo. A comunicação fica muito mais íntima. Né? A gente tem uma ferramenta no coaching de relacionamento e sexualidade que a gente chama de 6 níveis de comunicação. E aí os 3 primeiros níveis, por exemplo, são muito baixos. E quando eu faço, por exemplo, uma análise com alguém, eu vou entender como é que está essa comunicação, porque através desses níveis de comunicação eu vou entender provavelmente onde é que ela está nesses pilares da honra, segurança e intimidade. Então quando alguém me pergunta, Cleiton, como é que eu faço para aprender a fazer um sexo gostoso, sexo tântrico, porque isso vai salvar o meu casamento? Eu já falo logo, provavelmente... Isso não vai salvar, né? Não é só isso. Porque eu preciso, primeiro, fortalecer o pilar da honra e da segurança para depois a gente trabalhar com a intimidade. E isso me vem outra pergunta, porque a gente tem batido muito na questão da feminilidade e da pessoa viril, do homem viril, e a inversão de valores. Da mulher quando ela quer ser viril e do homem quando ele quer ser, né? E não estou falando aqui de gêneros que gostem do mesmo gênero, mas que gostam do gênero oposto. E aí, como que identificar que você está sendo... A Bia pode até ajudar a gente. Como identificar a mulher para ela ser mais feminina e deixar nesse mundo de hoje de ser tão masculina? Pergunta difícil. Como é que você faz para trabalhar o seu feminino? Aí, quais são algumas coisas que você faz? O seu feminino. As pessoas querem muito saber, Bia, como que é um casal que dá certo. E vocês dão certo no olhar, dão certo no toque, na comunicação, em todos os tipos de linguagem de um casamento. Então, as pessoas querem saber como que isso funciona. É aquela busca que todo mundo busca. A gente começou a buscar, a gente descobre que primeiro é se encontrando. E aí, quando você se encontra, você entra em choque, porque, tipo assim, no meu caso, eu era muito viril. Então, quando eu me encontrei, eu falei, nossa, vamos voltar para a feminilidade, que é essa a raiz da mulher, né? E a raiz do homem é outra. Então, como que você faz para você, que tem esse relacionamento bem sucedido, que sabe dar palestra, que tem essa intimidade no olhar, qual dica você dá para que a mulher seja mais feminina? Legal. Olha só uma coisa antes, que eu estava lembrando agora. A gente trabalha muito dentro do Tantra, que a gente trabalha muito com a energia masculina e feminina, que todos nós temos, né? Todos nós, homens e mulheres, temos energia masculina, energia feminina, yin e yang. E é muito importante que possamos mergulhar nessas energias, trabalhando as duas. Por exemplo, eu falo muito que os homens, eles são capengas, né, do feminino. E as mulheres são capengas do masculino. São homens doentes no feminino e são mulheres doentes no masculino. Isso. E hoje em dia está um caos. Mas nós fomos ensinados a isso, né? E aos pouquinhos o nosso trabalho é de despertar, né, esse entendimento, essa consciência de, opa, eu preciso trabalhar aquilo que eu fui podado a vida inteira. As mulheres, por exemplo, foram podadas... São as falsas crenças, né? Que hoje em dia está desmistificando.
independente de religião, independente de qualquer coisa, as falsas crenças, elas estão aí, as pessoas acreditam e deixam de ser felizes por isso. Verdade. E aí, dentro do nosso trabalho, por exemplo, a gente vai trabalhar as duas energias, né? Ou seja, eu, Cleiton, eu adoro. Hoje eu sou, assim, apaixonado pela minha energia feminina. Essa energia criativa, fluida, né? Esférica, essa que vai, né? Sem precisar entrar em confronto, porque ela ocupa espaço como água. Ou seja, são diversas coisas que o feminino ele traz como essência e que se eu reconheço esse feminino em mim e eu trago essa essência, né, para trabalhar melhor isso, eu consigo, né, muito mais coisas que eu quero, eu consigo uma vida muito mais abundante do que se eu trabalhasse somente com o masculino, que também é muito importante. Mas no caso, o seu masculino já tem que estar um pouco curado, um pouco sarado, porque senão você vai entrar em contradição e em confusão, né? Isso. E assim, não? só que eu tô falando o seguinte, ó, isso eu trabalho eu comigo mesmo, tá? A Bia precisa trabalhar ela consigo mesmo, essas duas energias. Mas entendendo que, por exemplo, dentro de um relacionamento de homem e mulher, eu preciso entender que eu sou o homem da relação. E que ela é a mulher da relação. Importante. E que quando isso se descompensa, por exemplo, vira um caos. Vai virar briga, vai virar um desentendimento muito grande, porque quando o homem sai do seu papel de homem, né, e a mulher sai do seu papel de mulher, vira realmente, as frequências não batem mais. Por exemplo, eu falo muito isso porque, por exemplo, ó, todo relacionamento tem os seus problemas, tá? Alguns a gente vai aprendendo e vai crescendo, tá? Então, todos os relacionamentos precisam aprender sempre. E, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito dentro do nosso relacionamento é que, por exemplo, às vezes eu tô no meu feminino criando, né? E a Bia, às vezes, está no feminino dela. Não bate. Às vezes a Bia vem com o coronel dela. Né? Às vezes a Bia vem com o coronel dela, né? Que às vezes vem forte. E eu tô no meu também. E aí os dois machos batem e vai virar uma explosão esse negócio. Então a gente conversa muito sobre isso. Olha só, quando eu estiver no masculino, né, é muito importante que traga consciência para que o outro esteja no feminino. Às vezes não precisa, por exemplo, ela só estar no feminino dela, porque o masculino dela também de ação, de realização, né, de estabilidade, tudo, às vezes é muito bom o masculino dela. Mas eu não posso estar naquele meu masculino, porque vai ser uma... Sabe que pólvora que vai bater uma na outra e vai explodir? Então, muito importante. Nesse ponto, como você fala que é muito importante, vocês já identificam como casal. E a pessoa que ainda está procurando o casal, procurando o par, e aí vai no masculino procurando o masculino, ou vai no feminino procurando... É complicado, né? É interessante, por exemplo, que às vezes eu vejo um movimento hoje, eu vejo porque a gente tem estudado. Eu buscar no mundo a minha falta, né? Então, o movimento, se eu não me sinto completo, se eu não me sinto inteiro, se eu não estou comigo mesmo, eu vou buscar a minha falta no mundo. Então, se, por exemplo, eu tenho um masculino, né, desenvolvido, trabalhado, mas vamos dizer que o meu masculino não está muito bem desenvolvido. Eu vou precisar achar uma mulher que tenha um masculino bem desenvolvido para tentar suprir a minha falta. E isso causa mais problema, mais confusão. É que as pessoas hoje em dia ficam procurando se encaixar em algo. A pessoa não entende que ela tem que ser inteira para ela se relacionar com o inteiro. A pessoa quer ser a metade da outra. E aí a metade é capenga, a metade não funciona. Verdade. Né? Então, assim, como eu te falei, eu era muito viril e estou me reeducando para ser feminina. Mas de vez em quando a virilidade vem e vem com força total e fala assim, eu estou procurando um relacionamento, estou procurando uma pessoa, e aí não encontra. Por quê? Porque o homem hoje em dia também está muito complicado. Sim. É assim, eu só guardando aqui as coisas porque o celular que a gente ia usar no outro. Bom,
como eu posso dizer? Eu acho que o masculino, hoje o homem em si, né, a essência masculina, o homem, ele está passando por uma confusão muito grande, tá? Eu falo isso porque existe um movimento, né, de mulheres crescendo muito grande. Os homens aprenderam que eles pessoas eram... estão vendo o quadro e falando, olha o quadro. Tá chegando mais 2 daqui a pouco por aqui, né? É uma amiga da Bia que faz em Curitiba e manda pra gente. Bom, existe um movimento muito forte de mulheres. As mulheres estão se conhecendo, elas estão aprendendo a lidar com a sua energia, né? E isso é lindo. Só que, ao mesmo tempo, os homens que aprenderam que eles eram macho, alfa, eles eram poder, eles podiam fazer tudo, eles eram os caçadores, os provedores, agora eles estão se vendo no momento de... E agora? Qual é o meu papel? Foram criados por feministas, né? E aí, agora? Eu faço o que agora? Eu aprendi que eu era o provedor. E agora que eu não sou mais o provedor? Eu aprendi que, por exemplo, com um carro, com uma casa, eu poderia ter uma mulher. Agora a mulher já vem com tudo isso. E eu vou oferecer o que para ela? Ou seja, as mulheres estão se desenvolvendo na terapia, estão se desenvolvendo em várias ciências holísticas, se conhecendo, se empoderando, e os homens ainda estão, tipo barata tonta, pensando o que eu faço nesse mundo que eu não conheço mais. E uma coisa que é triste, Cleiton, é que você escuta assim, muito os homens falando, eu tô sozinho, eu não encontro uma mulher. E a mulher, eu tô sozinha. Mas porque eles não se buscaram e não se identificaram e não acharam o seu propósito. E aí, na hora que isso não acontece, ele quer assumir uma posição que não é dele. E aí, né, igual veio uma pergunta aqui, eu não sei se você conseguiu ver. Por que as mulheres são viris? O que faz a mulher ter mais o lado masculino do que o feminino? O que faz? Ó, tem diversas coisas que a gente poderia estar falando aqui. Seria muito profundo e seria para um dia inteiro falar sobre isso. Mas existem diversas razões para que as mulheres possam reagir da forma que elas reagem, os homens reagir da forma que elas reagem. Mas uma coisa que eu tenho visto, por exemplo, tem uma ciência também que fala sobre o damas de controle. Não sei se você ouviu falar dos damas de controle. Tem um livro chamado Profecia Celestina, eles falam um pouco mais sobre isso. E eu acho incrível. Porque, por exemplo, quando a criança ela nasce, ela precisa reagir no mundo, ela precisa conseguir energia de alguma forma. E algumas choram, outras brigam, outras fazem de coitadinha. Existem 4 perfis, eu não vou entrar muito falando sobre isso. Mas eu estou querendo falar que o seguinte, quando a criança ela chega num ambiente, por exemplo, que não existe força naquele ambiente, ela precisa se tornar força. Eu não sei se você já percebeu isso em alguns ambientes. Então, daí eles começam até a tomar o lugar dos pais. E aí isso, já começam... Eu vejo muito na minha casa, na minha casa, né? Eu tenho uma filha e um filho. E aí né, a minha filha mora com a mãe dela e com a avó dela. E é interessante que lá quem manda é ela. Porque ela encontrou um ambiente que, se a mãe não tem força, né, para poder ir para a vida e se a avó não tem força, ela vai ser a força. Então ela impõe a vontade dela. Ela realmente, eu falo que é um machinho, assim, eu não falo para ela. Mas é um coronelzinho, assim, sabe? É ditador, assim. Ela quer mandar em tudo, quer mandar na casa. Ela quer se mostrar que realmente ela tem a autoridade ali. Ela vai crescer, né? E vai ter muitas dificuldades com isso. Porque ela vai encontrar... né? Muito, muito. Porque ela pode até encontrar, digamos assim, num palavreado um pouco chulo, um homem meio banana. Mas ela não vai conseguir, porque toda mulher quer ter honra e quer ter proteção. Então, na hora que realmente aquela relação for ser duradoura, vai entrar em choque nos primeiros. Isso. O homem, outra coisa que está acontecendo também com o homem, é que agora existem diversas coisas que é feio o homem ser. E ele aprendeu aquela forma bruta, porque ele tinha que ser o macho, ele tinha que ser o alfa, ele tinha que ser o pegador.
Só que tudo isso agora é condenável no mundo, né, em que nós vivemos. Isso é meio feio, isso é meio antiético e tudo mais. Só que o homem não aprendeu o que ele deve ser, senão aquilo que ele aprendeu a vida inteira. E aí as mulheres estão vindo querendo mostrar para eles o que eles precisam fazer. Tá havendo uma confusão muito grande. Nosso trabalho traz consciência para o que você sente lá dentro. Eu falo isso porque às vezes os homens perguntam, Cleito, tá bom, e o que eu devo ser? O que eu preciso ser nesse mundo agora? Porque tudo que eu faço, criticam. E o nosso trabalho com o Tantra mergulha em si mesmo. Mas eu acho que não é só o Tantra hoje, viu, Cleiton? Tá tendo uma movimentação em tudo quanto é lugar, tá tendo na igreja, tá tendo em várias religiões, em todos os lugares para que a pessoa se conheça, para que desmistifique essas falsas crenças e que ele consiga ser ele mesmo e ela consiga ser ela mesma. É claro que todo mundo tem um pouquinho de homem, um pouquinho de mulher, mas que na sua identidade que prevalece, no caso meu, que sou mulher, é a feminilidade. E no caso seu, que é homem, a masculinidade e a virilidade. E aí, na hora que eu podo, não, Cleito, você não pode, digamos, soltar um pum, né? Aí já fica, o relacionamento já vai quebrando, já vai trincando. Aí a mulher começa com algumas coisas e aí depois fala que o problema foi o sexo. Aquele negócio. Eu preciso me entender, sabe? É um caminho sem volta do autoconhecimento. Eu preciso me entender, eu preciso saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem. Nem todas as pessoas vão me fazer bem. Nem todas as pessoas realmente vão ser pessoas que vão conviver muito bem comigo. E vice-versa. Eu posso ter essa escolha, tá? De escolher ficar com aquela pessoa que não está dando certo pela vida inteira, porque eu aprendi que eu não poderia me separar, porque isso era pecado, é errado, é feio, eu vou para o inferno. Ou eu posso olhar para mim e perceber o que realmente me faz feliz, o que vibra o meu coração. Eu não sou, por exemplo, dos defensores do casamento. Tá? Declaradamente eu não sou. Eu sou dos relacionamentos. Se os relacionamentos estão bem. Se não estão bem, a gente vai resolver. É quase a mesma coisa. Você só tira o nome casamento porque para você considera pesado e é a mesma coisa. Relacionar-se em qualquer sentido. Depende. Na hora que você vai relacionar-se com alguém... É porque assim, nós estamos acostumados a esse casamento. Eu posso mudar de nome, mas a essência é igual. Ou seja, aquela forma em que a essência é igual. Outra pessoa, que eu sou de outra pessoa, ou seja, eu me torno uma propriedade de alguém que agora pode, né, ditar o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, quem eu devo gostar, de quem eu não devo gostar e assim por diante. Eu não acredito em relacionamentos assim. Eu acho que relacionamentos assim são relacionamentos falidos. Já começaram para acabar ou para serem infelizes. Então, assim, eu acredito em relacionamentos... Com certeza, porque o relacionamento já não foi ali na raiz o que deveria ser, né? Então, assim, só para quem está chegando agora, a gente falar um pouco. Nós estamos conversando que para relacionar-se, primeiro tem que ter a busca interior. Depois tem que ter a feminilidade, a masculinidade, isso bem resolvido para poder conseguir conectar com a outra pessoa. Depois é preciso ter um bom relacionamento, despido de pudores, despido de falsas crenças, para que o casal possa ter a intimidade dos dois. Não querendo dizer aqui que intimidade seja só sexo, mas que intimidade seja tudo. E poder dizer qualquer coisa. E muitas vezes a mulher não pode falar isso ou o homem não pode falar aquilo por falsas crenças. É isso mesmo. E assim, se tiverem perguntas, façam perguntas que eu estou aqui adorando conversar com vocês aqui. Vamos lá. Me mandaram algumas perguntas e eu anotei e a gente já foi respondendo mais ou menos algumas. Essa. Como você diria aos... Pode? Como você diria aos homens que estão ouvindo para abrir-se as suas mentes para as mulheres
ou as mulheres, como que seriam femininas? Como que seria essa atração de energias? Vamos lá. As pessoas que estão começando a se relacionar. Eu não entendi a pergunta ainda, mas talvez eu entendi. Quando as pessoas estão começando a se relacionar, como que você diria no começo? Porque hoje em dia a pessoa vai para a cama, depois pergunta o nome. E isso não é relacionar-se. Isso é carência, isso é falta de algum pedaço que está faltando, a pessoa não se encontrou ainda. E o que você diria para essas pessoas que estão começando a se relacionar, começando a se conhecer? O que elas devem fazer para que o relacionamento possa dar certo? Muito legal. Vamos lá. Olha só, tem uma coisa que eu falo muito para os casais e trago consciência para o meu relacionamento também, que são os valores. É muito importante que eu entenda, por exemplo, que aquela pessoa que está na minha frente, bonitinha, linda, maravilhosa, que às vezes eu estou apaixonado e eu quero que ela passe a vida comigo, ou um tempo dessa vida comigo, ela vai trazer todos os seus valores e esses valores vão se refletir em ações, vão se refletir em comportamentos que às vezes quando eu estou apaixonado eu até deixo passar, mas que vão continuar comigo a vida inteira. Será que eu quero levar isso para a vida inteira? Então, eu falo muito, ó, traga claramente para você quais são os valores que você tem na sua vida, porque fica muito fácil olhar para o outro e ver se aqueles valores que ele tem, eu vou ficar muito feliz de conviver com ele e até aqueles defeitos. Por exemplo, o meu maior valor de todos, eu tenho alguns valores como, por exemplo, liberdade, mas o maior é paz. Eu busco nessa vida uma vida de paz. Uma vida que eu possa, por exemplo, realmente desfrutar sem ficar lutando muito com qualquer coisa. Eu acredito muito no universo e para mim a gente flui, a gente pode fluir. Problema nós vamos ter, mas a gente pode fluir. Para mim é paz. Aí vamos dizer que eu encontro uma pessoa, né? Aquela pessoa adora brigar. Para ela é cultural, para ela. Na família dela briga pra caramba, discute, vai, aquilo ali faz parte dela. Mas para ela, ela tem como valor a família. E para ela, independente de qualquer coisa, se quebra barraco, se não quebra barraco, a família vai continuar unida. Talvez eu não tenha esse valor tão forte como, para mim, a paz é muito mais importante. Se eu pego uma pessoa, se eu me relaciono com uma pessoa e que eu não consigo desenvolver essa paz, já no começo eu consigo ver isso. Já no começo eu posso ver alguns comportamentos que podem me dizer, eu acho que eu não vou conseguir preservar a minha paz. Quando a gente já faz assim, né? Mas eu tô apaixonado, mas ela é linda, ou ele é lindo. Isso. Por exemplo, tem uma pessoa, as pessoas me perguntam muito, Cleito, eu adoro sexo. Eu sou pirada por sexo. Eu quero sexo todo dia. Mas o meu parceiro não é assim. Ele não gosta muito de sexo, ele gosta mais de filosofia, sabe? Ele gosta mais de pintura e ele não curte muito, tipo, os esportes radicais, adrenalina, que eu sou muito fã. Eu não vou conseguir mudar essa pessoa e eu posso até tentar e ela pode até fingir que mudou para poder me conquistar. Mas eu já sei que eu estou tentando me enganar com esse comportamento. Ela não vai mudar. Ela pode fazer sexo com você todos os dias durante os primeiros meses de namoro e depois começa a cair e eu falo assim, não, depois melhora. Depois melhora. E vai levando o relacionamento com a barriga, depois melhora e nunca melhora. Quantas pessoas eu atendo no consultório que fala, Cleito, meu marido ou minha mulher transa horrível, eu não gosto. Tem uma mulher que eu lembro uma vez que fala assim, meu marido transa igual a vida inteira, são 30 anos de casamento, eu não aguento mais. Eu já sei o script dele, tal. E eu falava assim, eu perguntei pra ela assim, não, e ela falava assim, e ele fuma depois que tem o gozo dele, vai dormir, eu fico sem. E eu falei assim, mas ele fumava na época que você conheceu ele? Fumava todos os dias, Cleito, mas eu tinha esperança que ele parasse de fumar. E ele transava desse jeito quando vocês namoravam.
E ele falou assim, Cleiton, desde o primeiro dia, mas eu tinha esperança dele mudar. E ela passou 30 anos com essa esperança. Oi? Voltei. É que caiu. É que caiu quando você estava falando que ela fica 30 anos ali sofrendo, coitada. Tá vendo? Até a internet sofreu com essa. Até a internet sofreu. Judiação. Ó, tem uma pergunta aqui para você. Essa a gente tem que ter cuidado por causa do horário. Fala do Tantra como forma de conexão entre o casal. Por que eu deveria fazer? E sou uma curiosa no assunto. Vamos lá, eu tenho que entender as perguntas primeiro. Ela quer aprender o sexo tântrico, é isso? Não, ela quer como forma de conexão no casal. O que você acha que isso agrega na forma de conexão no casal? Bom, Acredito olha só. que seja isso. Eu vou tentar usar palavras, né, mais suaves aqui, né, por causa do horário. Tá Então, bom. olha só, as relações tântricas, né, elas são caracterizadas não pelo que se faz, mas pela forma com que você faz aquilo que você faz. Então, por exemplo, uma das características de uma relação tântrica é o não objetivo, você não ter um objetivo definido. Geralmente as pessoas entram numa relação com o objetivo de orgasmo. E quando você tira esse objetivo do orgasmo, você vai buscar outras coisas que vocês podem fazer para poder se conectar e manter aquela relação. Uma das coisas que a gente tem, por exemplo, mais forte para trabalhar com conexão de casal é o olhar. O olhar, a gente chama no Tantra de tratak, que em sânscrito quer dizer lágrimas, né? A gente tem várias vivências dentro do Tantra, onde a gente trabalha fazer com que o olhar, através do olhar, os casais se conectam ao ponto de ficar, tipo, fissurados. É impressionante, assim. Você passa horas e horas numa relação sexual e não vê o tempo passar de tanta conexão que existe. Outra coisa que a gente trabalha muito... que no olhar a gente vê a alma. Falam que é a janela da alma, né? A porta para o coração. Janela da alma. Outra coisa que a gente fala muito no Tantra e usa muito para conexão é a respiração conectada. Uma respiração rítmica, onde os dois vão começar, através do olhar e através da respiração e movimento, construir um rapport. Na linguagem científica tradicional, chama de rapport. Mas a gente chama realmente de sintonia, de fusão, de conexão, né? Onde, com o movimento, com o olhar e com a respiração conectada, a gente vai aos poucos. Eu falo que é entrando um no outro através dessa energia. Às vezes eu não preciso estar tocando o outro para estar tendo uma relação tântrica. E às vezes pode ser muito mais forte do que uma relação que as pessoas conhecem hoje em dia, né, que elas aprenderam num vídeo pornográfico. Então, assim, tem várias coisinhas. Né? Infelizmente, eles aprenderam e acham que isso é tudo, isso é lei e precisa ser desmistificado. Isso. Perguntas? Perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, se passou. Mais perguntas? Deixa eu ver das que eu guardei aqui. Acho que você respondeu. Tinha uma assim: como descobrir o amor no olhar do outro? Como descobrir o amor no olhar do outro? Bom, é muito filosófico esse negócio aí, né? E pessoal, porque eu não sei com uma dica para poder como descobrir o olhar no olhar o amor no olhar do outro, é porque assim, eu consigo perceber, mas como é que eu ensino isso para as pessoas? Não sei. Vamos dizer, então, que ele poderia ter na intimidade, buscando o olhar na intimidade, poderia ser mais ou menos assim, né? O casal se conhecendo, né? Percebe quando é um olhar de amor, quando é um olhar de conexão.
uma coisa interessante, quando olhar desejo, você sabe quando uma pessoa está olhando para você e ela está querendo realmente, assim, na linguagem figurativa mesmo, te comer, né? Você sabe. Vem através da energia. Então, o olhar ele diz muito, mas eu não sei te ensinar como você consegue ler isso, né? Isso é de feeling mesmo, de sentir. Tá. Você postou em uma das suas postagens, Leonardo, relacionamento é um tema de maior transformação no momento. Por que você considera isso um tema de maior relevância? Eu vejo assim que eu falo com pastores, padres, tantras, eu falo com tudo quanto é tipo e tá em voga, assim, tá na moda e tá extremamente, principalmente na questão da inversão dos valores das pessoas, do homem e da mulher. Isso está claro em qualquer lugar. Então, como que você trataria isso como uma transformação do momento? O que você deixaria para as pessoas? Olha só, antigamente não era o ideal, eu não acredito que seja o ideal o relacionamento antigamente, mas era muito fácil. Porque as regras, o formato de o que é um relacionamento amoroso, vinha geralmente da igreja. Né? O Estado também, ele tem um poder sobre isso, mas a igreja, ela delimitava, ela dizia o que você pode fazer, o que você não pode fazer, como você vai se relacionar, como você não vai se relacionar, e assim por diante. Não é o ideal, né? Seria bom que cada um de nós tivéssemos essa escolha, mas a igreja mandava nesse negócio. Então, o que a igreja dizia é isso que eu tenho que fazer, ou se eu não fizer... E dizia e não explicava como fazer, né? Isso. Mas era claro, sabe? Era claro, as pessoas entendiam. Ó, eu preciso fazer isso, eu não posso fazer isso. E aí eu tenho uma escolha, disso ou disso. Agora, hoje... 30 anos na mesma... Agora, hoje é muito diferente. Porque hoje a gente tem informação. Hoje a gente tem conhecimento. Hoje a gente sabe, por exemplo, que o fulaninho se relaciona de forma totalmente diferente. Que o cicraninho ali, ele segue à risca aquilo que ele aprendeu na igreja. Mas o budismo fala uma coisa sobre relacionamento, o catolicismo fala outra coisa, o evangélico fala outra coisa. Ou seja, cada religião agora tem uma forma diferente de se relacionar. Agora, se você for olhar, eu tenho estudado muito e todos estão na mesma linha. Tá? Uma unidade de linguagem assim, fora do normal. E é o seguinte, quando eu vou para o mundo, eu encontro hoje quantas formas de se relacionar. Tem formas que eu nem conheço. Eu ainda me admiro por algumas formas de se relacionar hoje ainda. Tá? E dentro do Tantra, eu falo muito isso, que eu não tenho como dizer como me relacionar. Qual seria o ideal de relacionamento, até porque o seu caminho é o seu caminho. O meu caminho é o meu caminho. O nosso trabalho do Tantra traz amor e consciência para os seus processos e entende o que faz bem para você. Uau, essa foi boa. Essa foi ótima. Mas é isso que a gente vive, é isso que a gente busca nesse mundo. É isso que a gente vive. É uma coisa assim que tá na cara e outro dá nome e você cai a ficha. Ó, então... tem uma pergunta que eu acho que não tá desde o começo a pessoa. Ela colocou assim, se tem como ter sexo tântrico sem relacionamento. Sim, sim. Lembra que eu falei para você que sexo é uma coisa e amor é outra? Agora, é muito difícil ter um sexo tântrico sem profundidade. E aí, geralmente, para profundidade, as pessoas geralmente buscam um envolvimento. Tá entendendo? Então, assim, Cleiton, eu tenho como fazer uma relação sexual tântrica com uma pessoa que eu nunca vi na vida? Tem. E pode ser algo muito intenso. E pode ser algo impressionante, incrível. Porque dentro de um sexo tântrico é muito interessante. Você vai continuar sendo você. A outra pessoa vai continuar sendo a outra pessoa. São duas unidades. Não tem mais esse negócio de metade da laranja, que eu encontrei a minha imagem e assim por diante. Eu encontrei alguém que vai me completar e eu preciso dela. Eu não preciso de ninguém para me tornar aquilo que eu sou, para ter o prazer que eu mereço ter, para ter a felicidade que eu mereço ter. No tanto a gente fala muito sobre isso. Então, quando dentro de uma relação sexual... É a consciência do ser humano, né?
E quando vem, por exemplo, os dois dentro de uma relação sexual, os dois estão inteiros querendo se relacionar principalmente consigo mesmo. Mas que nessa plenitude os dois vão se fundir. Então, independente se eu conheço a outra pessoa, se eu não conheço, se eu amo ou se eu não amo, se eu tenho um relacionamento ou se eu não tenho, pode existir um sexo tântrico. Porque as coisas mais importantes dentro de um sexo tântrico é conexão, vamos dizer assim, consciência de tudo aquilo que está acontecendo, né? E para isso acontecer, eu não preciso nem conhecer a pessoa, mas eu preciso me conhecer, estar presente ali. Agora, que seja uma coisa de dois lados, as duas pessoas precisam estar na mesma sintonia. E é difícil estar na mesma sintonia se eu não conheço. Isso. Mas roda e volta no começo. É possível, mas roda e volta no começo. Agora, sim, também para ter um sexo tântrico, os dois precisam ser tântricos. Eu acho isso interessante, parece óbvio. Mas eu vejo muita gente, por exemplo, Cleiton, eu quero encontrar uma parceira tântrica. Eu quero encontrar um parceiro tântrico. Me dá uma dica. E eu falo, eu só tenho uma dica para dar. Se torne uma pessoa tântrica. Não adianta você querer uma pessoa, um parceiro tântrico, se você não é um ser tântrico. Vai te dar muita dor de cabeça. Não queira isso para você. Teve um caso que foi falado. A pessoa tinha um relacionamento e a outra pessoa, a mulher, fez o curso e aí foi tocar o marido. O marido não aceitava nem massagem. Então não dá. É impossível. Uma coisa que eu falo muito com meus alunos é o seguinte: eu preciso estar pronto, preparado, consciente de que quando eu volto de uma vivência dessa, eu não posso impor pro meu parceiro ou parceiro que ele aceite toda essa mudança que aconteceu comigo. Ele pode gostar, é uma reação possível. Mas outra reação possível é ele rejeitar tudo aquilo. Porque não faz parte do mundo de ninguém que não entrou realmente de cabeça nesse mundo. É um mundo muito diferente, tá? E eu não recomendo que ninguém entre nesse mundo do Tantra se não for para entrar de cabeça, porque não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Escutou, né, Carol? Já tá falando aí que tem que fazer você e o maridão, então escutou que não tem volta. E eu falo o seguinte, faz mesmo os dois, porque eles vão entrar numa sintonia muito gostosa. Geralmente, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, Cleiton, eu quero começar um processo terapêutico tântrico. Eu vou com meu parceiro ou parceira? E eu falo, não. Primeiro comece esse processo consigo mesmo. Primeiro se conheça, mergulhe em si mesmo, faça os seus processos individual. Depois, quando você se tornou uma pessoa, por exemplo, tântrica, que a gente fala, uma pessoa consciente de todos esses processos, você pode ir ao outro de forma inteira. Porque, por exemplo, eu nunca atendo os dois juntos, no começo, principalmente. Por quê? Vão vir duas pessoas que estão... Lembra dos dois pilares de honra e segurança? E intimidade, terceiro? Eles estão... E vão vir com os princípios de família. Isso, ó, o pilar da honra, às vezes, está ruído, o pilar da segurança está ruído, e eles vão querer fazer, por exemplo, uma intimidade, um sexo tântrico, uma massagem tântrica. Não vai rolar. Vai virar uma briga de ego, vai virar um ciúme gigantesco, vai virar uma insegurança muito grande. Então, se torna uma pessoa tântrica, se torna uma pessoa consciente, que eu falo. Cleiton, mas eu sou evangélica, eu não posso ser tântrica. Tá bom, então vamos mudar a palavra. Se torna uma pessoa consciente, presente de si mesmo. Se preencha desse amor que você tem por si mesmo. E aí vai para o mundo fluir. Vai para o mundo, eu falo, deixa o rio fluir. É fácil. Depois que você encontra sua identidade, seu propósito, deixa o rio fluir, que é fácil. Amanhã é Valentine's Day, né? Dia dos namorados aí. O que você diz para as pessoas? Deixa uma mensagenzinha, que a gente está quase finalizando nosso tempo, senão eu não consigo salvar a live. Amanhã é dia dos namorados? No mundo inteiro é Valentine's Day. Não sabia. Deixa aí uma mensagem de amor pro povo. Nossa Senhora! Olha só. O que eu posso dizer pro povo?
Ó, eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo para os casais, né? Ou para as pessoas que se relacionam, né? Descubram primeiro quem vocês são. Porque o outro só é um espelho daquilo que você é. Ele só reage àquilo que você é. Quando você olha no olhar do outro, a gente usa muito isso na sexualidade no Tantra, por exemplo. Quando você olha no olhar do outro, provavelmente e geralmente você vai conseguir se ver lá dentro. Assim como a outra pessoa vai olhar para você. Então, uma dica que eu falo muito é mergulhe em si mesmo. Se trabalhe, sabe? Às vezes o casal tá querendo mudar o outro de toda forma, nunca vai conseguir mudar o outro. Mas quando você se muda, todo mundo muda. Inclusive, geralmente, as pessoas que estão ao seu redor. Então, quer mudar a sua relação? Muda você primeiro. Talvez, quando você for resolver aquele problema depois de mudar, você vai descobrir que não existe nenhum problema mais, porque talvez o problema estava comigo. O problema era eu, né? E assim, hoje em dia, vendo, quase 80% do problema era eu. Né? Então, É isso. É reação. Então, tá bom, a gente vai encerrar, senão eu perco a live. Você sabe que a gente perde, eu não quero perder, quero deixar salva. Né? E se tiverem perguntas, sigam o Cleiton, né? Deixe aí seu Instagram, Cleiton. Fala o seu, da Bia, do Tantra. Cleiton Salles BR e Bia Nep. A Bia teve que correr aqui, resolver algumas coisas, eu fiquei por aqui. Mas, ó, Cleiton Salles BR, Bia Nepel e Mundo Tantra BR. Pessoal, gratidão pelo carinho de vocês. Estou vendo algumas pessoas conhecidas aqui. É sempre muito bom poder estar aqui. Eu adoro fazer live, né? Se eu pudesse fazer então vamos fazer live, mais vezes, porque eu também amo fazer lives e a gente pode muito bem fazer mais vezes. Hoje, quando eu marquei, que eu vi que amanhã era dia dos namorados, eu falei, nossa, podia ter sido amanhã. Bom, gratidão mesmo. E assim, quando quiser, só chamar. Pessoal, se tiverem dúvidas, mais dúvidas sobre relacionamento, sexualidade, tantra, pode no meu direct, fala comigo lá que eu respondo. Pode ir lá, teve perguntas aqui sobre sexo tântrica, eu nem fiz por causa do horário. Então, quem tiver pergunta, pode ir lá que o Cleito responde. Vai lá que a gente responde sim. Então tá bom, um beijo, gratidão, muito obrigada. E que você continue espalhando esse amor, esse bem, que vocês dois, você e a Bia, mostre para o mundo que é ter uma sintonia e que isso é muito importante. Um beijo. Gratidão. Gratidão. Tchau. Tchau.